Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e esse é o seu podcast sobre inovação e finanças. E eu estou aqui hoje num dia bem especial com uma amiga minha, a Alessandra Martins. A Alessandra, que tem uma vasta experiência jurídica, vai poder falar para a gente um pouco a respeito disso, um pouquinho da carreira dela também, mas sobretudo porque a gente está em meio a uma consulta pública do Banco Central, né, para poder falar do que a gente chama de VASPs, né, dos Virtual Asset Service Providers, ou seja, os provedores de serviços dos ativos virtuais ou ativos digitais, ou como eu prefiro, criptoativos, de uma forma geral, né, fazendo parte desse mundo da criptoeconomia. Então a gente tem já temos um marco regulatório, a lei vai poder falar um pouco sobre isso com a gente, e também agora a gente tem uma consulta pública e eventualmente, né, certamente uma segunda também para poder compreender o resto do que não for coberto aqui nessa primeira parte. Sem mais delongas, Ale, obrigado aí, tá, por aceitar esse convite aqui. Foi super legal, porque quando você mesmo ouviu ali da consulta, a gente já alinhou rapidinho, já conseguiu marcar. Eu acho que um tema bem interessante e como um desdobramento natural de toda essa evolução que a gente está vendo na criptoeconomia aqui no Brasil. Mas antes de mais nada, Ale, né, você que é sócia do Machado Meia, que é um escritório de advocacia dos maiores do país, toca a parte de fintech, a parte de finanças. Eu queria que você contasse não só sobre o que você está fazendo hoje, mas um pouco sobre o retrospecto seu. Você também estudou fora, né, nesse meio tempo. Conta pra gente aí um pouco sobre você e depois a gente entra nesse papo sobre os VASPs e essa regulamentação, essa consulta nova. Combinado. Bruno, primeiro, obrigada pelo convite, né? Aquela quinta-feira que saiu a consulta pública, eu mandei, 300 mensagens pro pessoal. Saiu a consulta pública, e daí as coisas começam a rodar, né? Sim. E, bom, eu brinco que quando a gente faz faculdade de Direito, você tem tantas portas abertas que o mais difícil não é você descobrir o que você quer fazer. Você primeiro precisa descobrir o que você não quer, né? Então, eu trabalhei no judiciário, cheguei à conclusão que não era para mim. Então, eu não queria trabalhar com processo, não era bem a minha praia. E daí, eu fui trabalhar num escritório pequeno com agronegócio. E aí, eu descobri o que era a regulação de Banco Central e CVM. Olha só. Não gostei da parte do agro. Eu já ainda faço algumas coisas, porque fintech hoje tem muito agro, né? Sim. Mas sempre a parte mais da regulação, do fintech. Mas adorei a parte de regulação de Banco Central, CVM, descobri esse mundo novo do direito administrativo fora da faculdade, né? Que legal. Aí, depois disso, eu fui estudar fora, estudei na França. Já focada totalmente... Isso pós-faculdade? Durante a faculdade. Eu fiz um né? intercâmbio, né? Que algumas das faculdades aqui do Brasil permitem a gente cursar um tempo lá fora. E quando eu fui estudar na França, berço do direito administrativo brasileiro vem do direito francês, aí eu já foquei em mercado de capitais, direito bancário, títulos de crédito, direito dos negócios, tudo atrelado a esse tema. E quando eu já voltei focada em procurar um estágio, né? Hoje em dia, os escritórios já contratam quintonistas e pessoas formadas. Na minha época, se você não arrumava um estágio no quarto ano, você não ia arrumar emprego, né? É verdade. Sua carreira estava acabada. O que também, quando você fica mais velho, você vê que não é verdade. Mas naquela época, a gente achava que era verdade. Aí eu fui desesperada atrás de um estágio e entrei e comecei a trabalhar no Pinheiro Neto. Sim. Com o pessoal de bancário. E foi ali que eu comecei a trabalhar com bancário, né? E daí você entra para fazer bancário tradicional. Um ano depois, né? Veio um cliente americano querendo fazer tudo online. Olha só. Aí era 2012, todo mundo focado em pagamentos, estava para sair a lei de pagamentos, a regulação. Então, era um processo, né? E a gente vai falar um pouco disso, dessa abertura do Banco Central. Sim. Lá atrás, a lei de pagamentos e a regulação de pagamentos foi o começo dessa abertura para o público participar do processo normativo, né? Legal. E estava todo mundo olhando para pagamentos, e aí tinha um cliente lá querendo fazer tudo online, crédito, tudo. Só se vir para mim, seu primeiro cliente, faz. É muito legal isso, pessoal, que acho que vocês não têm uma extensão aqui, porque a Lê, ela participou realmente do começo das discussões que a gente vê, que a gente fala de fintech aqui no Brasil. Então, ela falando de 2012, 2013, a gente teve ali, os players, inclusive, nem carregavam esse rótulo de fintech. A palavra fintech nem existia, né? Mal era usada, ela existia por outras coisas, mas não existia de uma forma tão ampla, né, e massificada como a gente vê hoje. E você, no escritório, foi realmente ali, trabalhou junto com o Bruno Baltini também, e tal, que também é uma referência no setor.
Mas como falou, eles te Com os entregaram... meus 20 anos de idade, né? Com 20 e poucos, entregaram na tua mão ali para poder falar, pô, toca essas coisas novas aí e hoje, obviamente, virou algo muito maior, né? Mas, enfim, aí você começou com esse primeiro caso. E aí você começa a fazer online, né? E daí, claro, o novo, né? A pessoa nova tentando aprender e a pessoa mais velha, no caso, o sócio, trazendo toda a carga da experiência, que é o que hoje eu faço com os meus meninos, né? Sim, hoje você consegue transfere. enxergar, trazendo a carga da experiência para falar, não, isso foi feito desse jeito, funciona? Não. Teve aquele caso, quando eu tinha a sua idade, que não funcionava. E é assim que o mercado evolui, né? Mas era um outro momento também, né, Ale? Era mais inflexível. Como você mesmo falou, essa interação com o mercado, ela, imagino eu, acontecia de uma forma bem menor. E não tinha tanta gente interessada em fazer, porque pagamentos estava acontecendo. Pagamentos era a bola da vez. Antes o mercado ele meio que não se mexia muito, né? Porque ele estava meio que... Ou se mexia via grandes associações, tinha aquela discussão, né? Que você não vai para o Banco Central fazer uma pergunta se você não sabe a resposta. Hoje, se a gente não sabe exatamente como fazer, e é algo muito, muito fora da caixinha, que eu brinco, você pega a caixinha e joga fora, a gente não tem aquele medo de ir para o regulador conversar e perguntar. Sim. Se a gente olha, quando eu comecei a trabalhar 12, 13, 15 anos atrás, tinha-se muito mais esse cuidado de que pergunta a gente vai fazer. Faz sentido fazer essa pergunta? Eu quero levar isso para o regulador? Hoje é muito mais, ok, entendi aonde que isso se encaixa na agenda de inovação do Banco Central. Imagina. Não tinha esse tipo de discussão há tantos anos atrás. E isso é amplamente comunicado para o mercado. Tem essa agenda essa agenda de inovação e tudo mais. E você meio que antevê o que o regulador quer tratar, os assuntos que ele está pautando. E se você tem algo que não está na agenda e que, de novo, você está pegando a caixinha e jogando fora, você leva para ele porque tem a possibilidade de estar na agenda do próximo ano. Exato. Porque quando a gente olha, quando surgiu a agenda, hoje é BC hashtag, mas era BC+, lá atrás. A agenda BC+, não falava de Bitcoin nem cripto. Sim, sim. Então, nessa toada de começar a fazer coisas online, fintech, o embrionário de tudo isso, eu li um paper do Satoshi Nakamoto. Sim, claro. E daí eu entrei na sala do sócio e falei, vamos fazer isso aqui? Olha que legal. Olhou assim... Tinha clientes na época? Não, eu tô falando 2012. Ninguém tava falando disso. Sim, sim. Aí, não, a gente tá fazendo outras coisas... Guarda para mais tarde. Sim. Um dia, quem sabe. E aí, 2 anos depois, começa a aparecer clientes 2013, 2014, e vem o Banco Central perguntar pra gente, olha, tem isso aqui, tá saindo um monte de notícia dizendo que vai substituir a moeda, como que vai ser feito, como que é, o que não é, né? Sim. E aí vem o Banco Central muito acertadamente e solta um comunicado em 2014, né? E fala, olha... A gente está vendo, entendemos que existe, não tem ilegalidade na medida em que é feito da forma XYZ, mas também não é problema meu. Não é moeda eletrônica, não é dinheiro, não está substituindo o real, não tem curso forçado. E dentro desse espectro, não é problema meu. E aí eu brinco, hoje a gente incluiu ainda, né? Porque hoje é problema deles. Sim. E por muitos anos, o Banco Central tomou, diferente de países como a gente olha, era na mesma época que estava saindo a BitLicense nos Estados Unidos. Sim. E foi quando os primeiros clientes americanos vieram para cá, porque estava saindo a BitLicense em Nova York, e eles começaram a procurar outras jurisdições sérias para levar negócios. Sim. E aí, como que a gente faz isso? O Brasil é uma opção? Não é uma opção? Porque o regulador já tinha sido um regulador que falou, eu não vou proibir. Não é problema meu ainda, não vou regular. Sim. Mas eu também não tenho poder para proibir. Não é comigo proibir. Se tiver fraude, se tiver... E até hoje, né? A gente brinca que a lei que veio em 2020, ela reforça que tem que seguir a legislação consumerista. Mas lá atrás, em 2014, quando a gente falava sobre isso, já tinha que seguir. Sim. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele se aplica toda vez que você lida com o consumidor. Sim. Quando você olha para a prevenção à lavagem de dinheiro, nós já temos leis de prevenção à lavagem de dinheiro que pegam operações com cripto em alguma medida. Sim. Então, isso já vem sendo uma recomendação. Claro que você não tinha uma regulação e não tinha algo focado nesse mercado. Mas já havia, mas alguns entendimentos já estavam pacificados em relação a isso. De que a base legal se aplica. Você Sim. não pode cometer um crime se você usa o instrumento, esse copo para cometer um crime, ou um caderno, ou um Bitcoin, o crime ainda existe. Sim. Então, esse tipo de entendimento pacificado, e que aí eu digo que não só a gente, né? Eu
estando lá, estando aqui, não importa qual chapéu que você está usando, né? Sim. O pessoal que ficou por lá, outros grandes escritórios e grandes advogados, juristas que estavam envolvidos nesse tema, e hoje a gente tem uma dezena de nós aí nesse mercado, tiveram um papel muito importante de direcionar o mercado para dizer, olha, legal, você quer fazer, pode fazer, não é ilegal, mas tem isso aqui que você tem que seguir. E isso trouxe, de alguma forma, essa paz, vamos dizer assim, para o regulador tomar o tempo dele, o legislador tomar o tempo dele para poder criar um projeto de lei, que a gente sabe que o primeiro projeto de lei não era o mais bonito, né? Sim, então, faz um tempo isso, hein? O Banco Central falou no comunicado, Bitcoin não é moeda eletrônica. A moeda eletrônica é a moeda que você tem no seu cartão pré-pago. Uma coisa não é a outra. Sim. Aí vem um projeto de lei e fala, Bitcoin é moeda eletrônica. Aí o Banco Central levanta a mão e fala, não, vamos trabalhar num projeto de lei que faça sentido. Sim. 8 anos trabalhando, outras minutas, eu lembro mercado... que tinha discussão até assim, a discussão abrangia até pontos de fidelidade, né? A questão de loyalty. Era uma coisa um pouco meio... misturada, Era assim. aquela tentativa de encaixar a bola no quadrado, né? De pegar uma coisa que já existia e encaixar algo completamente novo. É verdade. E que não funciona. E aí, esse foi um papel muito importante dos reguladores, dos juristas e do mercado, de quem já estava nesse mercado, de ir no Congresso e de ir nos projetos de lei, ir nas discussões e falar, olha, deixa eu explicar. É assim que funciona. Vamos mudar isso aqui? Isso aqui que você falou faz sentido. Isso aqui não faz. E uma abertura também para ouvir, né? Sim. E acho que essa é a grande mudança de paradigma. Com certeza. Essa abertura para ouvir o que os especialistas e as pessoas que estão nesse mercado têm para falar. E aí que chegou no projeto que a gente tem hoje, que é um projeto de lei muito bom, né? Sim, sim. Antes da gente entrar nele mais a fundo, assim, pegando... Então, assim, obviamente você começou a prática ali, pegou esses cases iniciais que a gente viu que o mercado estava ali, né, cortando o mato ali no facão, né, com o que estava rolando. Vieram a regulamentação de IP, né, 2013... Aí veio a regulamentação de fintech, Sim. crowdfunding, PIX, open banking, discussões de PIX. No começo envolviam tecnologia blockchain. Olha Tinha assim, uma discussão, será que faz sentido, né, o sistema de pagamento instantâneo usar a tecnologia? Eu consigo transferir dinheiro com a tecnologia? Havia essas discussões de se uma coisa faz sentido com a outra. Open banking também, né? Quando estava tendo o PSD2 na Europa, começou a se olhar para isso no Brasil, primeiro com guia bolso e depois quando o pessoal da Corda, lembra? Sim. Fez uma prova de conceito com os bancos já de permitir a transferência das informações do usuário usando a tecnologia blockchain. Sim, no fim, o Open Banking veio sem precisar usar a tecnologia, né? Foi. Então, tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo, ao longo dos anos. Nesse meio tempo, eu fui estudar nos Estados Unidos. Sim. E trabalhei, na verdade, por um ano em Nova York com startups, né? Então, ficou na University of Pennsylvania, né? E depois eu fui estudar na Universidade de Pensilvânia. Fiz o meu mestrado lá. E daí, durante o meu mestrado, eu escrevi um paper sobre o processo que a gente fez com a CVM. Na época, era eu e o Diego, né? Que hoje é o presidente da BFintex. Sim. A gente trabalhou muito junto à CVM com os conceitos de sandbox regulatório. Boa, legal. E a gente levou um pouco da experiência dos Estados Unidos, UK, Singapura, para contar para a CVM, trabalhar junto nas ideias iniciais, né, também em 2017, 2018, do que era o sandbox. Eu escrevi um paper sobre isso e aí eu recebi um convite da faculdade para fazer um doutorado e explorar lá. Então, hoje eu sou sócia do Machado Meyer. Quando eu voltei, aí veio o convite para mudar de casa e assumir a parte de fintech no Machado. Sim. E eu faço o doutorado, que eu falo que é um projeto de vida, né? Porque eu não tenho a menor perspectiva de quando ele vai acabar. Que é exatamente sobre sandbox regulatórios no mundo. Ainda em UPenn ainda, né? Em UPenn. E focado em como que os Estados Unidos não têm nada remotamente semelhante com o que a gente tem. Ou UK, eles têm um problema lá que é multijurisdicional, né? É fragmentado. Aqui né? a gente lida com Bacen, CVM e SUSEP. Lá eles lidam com 10 agências reguladoras em cada um dos 50 estados, fora a legislação estadual e a legislação federal. Sim. Então, é um desafio muito grande e é um desafio nos Estados Unidos para um paybank, é um desafio para as fintech licenses, né, que seriam as nossas CEPs e SCDs, que você tem os estados competindo por quem vai ser o primeiro a criar uma
uma licença mais light para fintechs e atrair os negócios das fintechs, que acabou não saindo em lugar nenhum. Olha só. Você tem a disputa pelas DAOs, né? O Wyoming saiu na frente com as DAOs. E você tem a disputa pelo mercado de cripto, e daí você vê incentivos fiscais em Austin, por exemplo, mas aí você vê também Nova York tentando com a BitLicense, que não deu certo, teve o efeito oposto. Sim. Então, e o meu foco é, olhando para todo esse cenário e trazendo um pouco da experiência de Brasil e do quanto a gente olha para fora no nosso mercado financeiro e do quanto o nosso mercado de fintech e adoção de tecnologia é evoluído aqui, é trazer um pouco dessa experiência e ajudar na construção do sandbox regulatório, olhando para o mercado americano. E que, claro, isso não evita da gente acabar revisitando muitas coisas do mercado brasileiro. Então, deve estar saindo um artigo aí ano que vem nosso tratando de sandbox no Brasil e algumas sugestões de o que pode melhorar com essa experiência global. Que demais, Ale. Não, legal. Você falou de sandbox, realmente também foi uma tremenda conquista que a gente teve, alternando um pouco essa visão, colocando uma visão mais proativa por parte do mercado para poder esperar, de fato, receber, né, essas inovações por parte do empreendedor, em vez de uma postura um pouquinho mais pesada, que talvez eu poderia dizer anterior, né, que a gente era uma coisa um pouco mais um top-down, sem explorar muito o que o mercado está olhando. Mas aí a gente chega, né, fast forward, a gente chega aqui nessa consulta. Né, seria legal se você puder contar para a gente, Ale, como é que deu isso antes, né? Porque a gente teve, de fato, foi sancionado a lei no final de 22, que depois ela teve efeito em meados de 23. Conta pra gente como é que foi. Ela criou meio que o guarda-chuva, né? Isso. Para que você conseguisse. E depois a gente tá tendo um desdobramento disso. Agora, com a primeira consulta pública sobre quem opera nesse mercado, né? Chamados aí que. Essa nomenclatura meio que tá virando global, né? De VASP, né? Virtual Asset Service Provider, né? Os VASPs. Que a gente tem que ver se vai ficar aqui no Brasil, porque é uma nomenclatura ainda em inglês, né? Então a gente ainda não tem essa expectativa se o Banco Central vai manter essa ou se vai criar uma nomenclatura em português, como foi feito com as fintechs de crédito no começo, né? Tivemos, no caso, por exemplo, Open Banking, Open Finance, ficou ainda continua. Open mesmo, ficou né? mesmo até por um termo, uma questão conceitual, talvez. Se você vê até na resto da América Latina, a gente vê finanças abertas, aqui mesmo, finanças abertas no resto do mundo, do resto do Latam, mas queria ouvir de você como é que você enxerga esse processo de discussão de frameworks regulatórios nesse sentido. O que culminou nessa primeira regulamentação que a gente viu no final de 22, né? Nessa regulamentação que tomou efeito em meados de 23, e o que a gente vai ver daqui por diante. Aí depois a gente entra nesse caso da consulta, né? Tá. Acho que como eu comecei a mencionar, né, sobre a lei ela veio de um projeto que era algo que não fazia muito sentido, que era Bitcoin moeda eletrônica. Sim. E daí isso era um consenso de que, ok, talvez em algum momento faça sentido legislar, mas não vai ser dessa forma. Tá. E aí o mercado se organizou e apresentou uma primeira minuta de projeto de lei. E esse projeto de lei, já naquela época, e na época eu participei do sentar e escrever, né? Sim. Olhava muito para a lei de pagamentos, porque a lei de pagamentos foi um caso de sucesso aqui no Brasil. Ela é uma lei principiológica, ela fala muito, ela dá os contornos do que precisa ser feito, ela cria quem vai ser o regulador, que vai ser responsável, ela cria quais são os temas gerais e os princípios com base nos quais ele vai regular, e outros temas como, por exemplo, o fato de dar um prazo de adaptação para o mercado que são necessários estar numa lei, que o regulador não tem poder para tratar, a menos que a lei dê poder para isso. Para ele, porque tem uma questão que é delegação, né? O regulador ele só pode atuar na medida em que a lei passa poder para ele. Sim. E, embora o Banco Central já tenha poder para atuar dentro de mercado financeiro, acho que o que a gente vem discutindo há muitos anos Bitcoin não é moeda, não é dinheiro. Então, como que esse poder é dado? Aí teve teve algo mais amplo no sentido... Exato, foi criada uma lei, só que quem tem o poder para indicar ou dar mais atribuições para o Banco Central é o Poder Executivo. Sim. E é daí que vem a redação que fala o Poder Executivo vai indicar a autoridade responsável. E aí tinha-se uma discussão, vai se criar uma nova autoridade, tinha discussão se vai para a NPD, se vai para a CVM. CVM já tem
a parte dela do problema, que é toda vez que você tem um token, um cripto, que tem características de valor mobiliário, já está no escopo da CVM. A discussão de Banco Central é e todo o resto. E quando você tem conexões com o sistema financeiro, quando você tem instituições financeiras atuando nesse mercado, instituições de pagamento, você está recebendo moeda fiat, que a gente fala que é o dinheiro, né? E criando moeda eletrônica, para comprar e vender Bitcoin dentro de um ambiente que são as exchanges. Sim. Tudo isso, você está ali tangenciando muito de perto o sistema financeiro. E você tem um risco de, se não for bem feito, como a gente viu com o caso de FTX e outros casos, de ter um risco sistêmico e de ter um desencadeamento dentro do sistema financeiro que causa danos para a população e para o sistema. Sim. E aí que a gente olha e fala, tá bom, quem vai regular? Daí a gente olha para o passado e o próprio mercado, e essa é uma coisa que quando eu falo com os gringos, eles adoram, né? O mercado pediu o Banco Central. Olha só. Você vê no resto do mundo, todo mundo fugindo dos bancos centrais e dos reguladores. No Banco Central, era a única coisa que todo mundo sabia que a gente queria era que o Banco Central regulasse. Mas isso dado o histórico recente de como ele tem abraçado inovações? Exatamente. Assim, Quando a gente olha regulação de PIX, regulação de Open Banking, regulação de Fintech, e daí eu volta de novo quando eu comecei a trabalhar. Você recebia uma regulação, a regulação era editada, você tinha o prazo para ela entrar em vigor, mas ela já tinha sido publicada, afinal não tinha o que fazer. Você só corria para... Você corria para se adaptar. É aquilo e se vira. Era feito, que a gente fala, as portas fechadas, né? A regulação, claro que era ouvido o mercado, ouvido associações, e tinha, sim, um processo sempre muito inteligente do Banco Central de criar regulações que endereçam os problemas do sistema, mas era um processo muito a portas fechadas. E aí a gente vai para regulação de fintech, né, que foi o grande marco disso, onde você tem uma consulta pública aberta e um diálogo muito grande do regulador com o sistema falando, tá bom, entendi que vocês fazem de um jeito que já funciona. Eu tô pensando em criar uma licença. Faz sentido? Não faz sentido? Como essa licença? Conversa com a associação. Conversa com a associação de fintech. Conversa com a associação de bancos. E aí, foi um processo de aprendizagem que levou muitos anos. E quando você tem uma regra, eu não vou criar uma regra final. Eu publico a minuta e chamo todo mundo para conversar. Sim. Então, esse eu digo que foi o passo 2. E a gente hoje está no passo 3, né? E essa foi a primeira regra, e a gente está vendo uma tendência disso, que é as conversas de perguntar se eu faço, se eu não faço, faz sentido, o que não faz sentido, o que eu vou endereçar na regra, ele abriu para todo mundo comentar. Então, não é só com as associações, não é só com quem já está nesse mercado e já foi lá procurar conversar, que é aquilo que eu estava falando, que ninguém mais tem medo de conversar com o Banco Central, né? A gente vai conversar. Ele pegou e democratizou esse acesso e trouxe essas perguntas, abriu para todo mundo e para todo mundo comentar, discutir e informar o processo. Então, não é um processo que está acontecendo agora, mas o que está acontecendo agora é essa abertura e todos têm acesso a quais são as perguntas que estão sendo feitas. E aí segue, de certa forma, como você colocou, estágios, né, de evolutivos, na verdade, né? Portas fechadas, para a gente ter uma minuta comentada, né, que da consulta, como a gente viu, por exemplo, quando era do Open Banking, que foi mais ou menos nesse formato e outras. E agora a gente entra num formato que eu vejo que é perguntas, né? Assim, são várias perguntas, não sem um texto base, minuta base, o que, como a gente estava falando aqui em off, né, me lembra até um pouco do que o FCA faz, né, o regulador britânico também, que ele, quando eu acompanho algumas coisas que ele faz nesse sentido, né, sempre com várias perguntas, né, eles acho que rodam, né, eles dão uma passada de pente fino em tudo que é tema sensível, e eu entendo que também ainda deixa aquela última pergunta, alguma coisa que mais você quiser falar, você não viu aqui, que você acha que é pertinente, né? Então você vê isso de uma forma positiva, né? Sim, com certeza. E no final do dia a gente enxerga isso, como que você entende que... Porque, igual eu até questionei para você, talvez isso pode levar a uma amorosidade, porque no final das contas você parte de um texto padrão e aí você envia isso para o mercado, dá-se a se entender que o processo é um pouco mais rápido do que quando você abre geral, tem a pergunta e depois tem que coletar tudo isso. Qual a tua visão a respeito disso? Eu vejo oposto, na verdade, porque pensa que para ele chegar no texto padrão, toda essa lição de casa, o regulador tinha que fazer sozinho. E essa lição de casa já acontecia. Como que ele chega no texto padrão? Estudando muito, fazendo as perguntas e conversando.
Então ele não abre, ele não já abria, fazia mas isso. ele fazia fechar, ele não abria, mas agora ele Exato, tá abrindo aquele fazia processo isso anterior. muito interno. Sim. Só que agora o que ele está fazendo? Ele está trazendo todo mundo para a mesa de discussão. Sim. Falando, vocês são os especialistas, vocês sabem o que vocês precisam para esse mercado funcionar ou não. Eu, enquanto regulador, eu vou ouvir todo mundo e vou tomar as decisões em prol do mercado. Sim. Não quer dizer que eu vou acatar o que todo mundo está pedindo. Sim. Mas eu estou ouvindo. Isso já acontecia antes. A gente sabe que o Banco Central faz essas viagens, essas missões, né? Vai ouvir o que está acontecendo em outras jurisdições, conversa com o mercado, estuda muito para chegar nas minutas das regras. Verdade. O que ele está fazendo? Ele está trazendo os especialistas, está trazendo as pessoas que vão se beneficiar ou não dessa regra para o mercado e para a discussão com essas perguntas, com esse direcionamento. Eles anteciparam o momento dessa... Eles abriram as portas antes. Então, antes eles não abriam tanto as portas. Depois eles começaram a abrir na fase da minuta. Hoje eles estão abrindo na fase de o que vai para a minuta. Sim, que legal, que bacana. E a gente vê essa tendência, a gente vê a consulta pública de influenciadores, né, da CVM. É uma tendência, porque na consulta pública de influenciadores da CVM também não tem uma minuta de regra. Olha. Tem uma questão mais principiológica, algumas perguntas, um pouco diferente do Banco Central em termos de não ter uma lista de 7 páginas de perguntas. Sim. Mas ele está pedindo realmente o que eu regulo, faz sentido, não faz sentido? Eu estou Pra pensando em ir delimitar nessa também linha. A discussão também, de certa forma. Exato. Então é uma muito bem. tendência que os dois reguladores seguiram. A consulta de influenciadores saiu, deve ter umas 3 semanas. Então a gente vê que, como sempre, Bacen e CVM vão andando ali na mesma página, né? Cada um na sua casinha, mas eles vão na mesma... Sim, sem a mesma dúvida. tendência. E Ale, o que você enxerga aqui, por exemplo? Aqui no Brasil, a gente já tomou esses passos, a gente está... Quando a gente compara principalmente com a jurisdição norte-americana, a gente está na frente, né? Eu julgo Sim. isso. Mas a gente também tem outras conversas regulatórias dentro do mundo cripto que acontecem já. Então, a gente tem grupos como o GAF Europa, a gente já tem o próprio Japão, que já passou por situações né, de hack de Mt. Gox, já passou com Coincheck, algumas situações que já correram para avançar, inclusive em elementos como segregação patrimonial, que poderia ter evitado alguns problemas se o mercado norte-americano tivesse movimentado de certa forma, a gente não teria FTX, algumas coisas nesse sentido. Como é que a gente contrasta, né? Você contrastaria e também colocando aí em ordem de quem está avançando mais. Obviamente tem caso de El Salvador, onde também tem moeda de curso forçado, é um outro lance. Mas como você vê esses outros países, somente países grandes, em que estágios aí diferentes dessa discussão, né? Estados Unidos, né, como eu estava falando, na mesma linha da discussão de sandbox, Sim. é um desafio, né? Então, você tem lá uma competição entre jurisdições estaduais e você tem a discussão entre isso faz sentido estar numa jurisdição federal ou numa jurisdição estadual. Essas discussões acontecem, tem organizações muito competentes, né, como a Chamber of Digital Commerce, como a Blockchain Association, que estão liderando essas discussões com o Congresso americano, participei já de algumas, e que estão olhando para o que o resto do mundo está fazendo, mas que tem desafios do sistema legislativo deles que torna o processo um pouco mais político e complexo. Tá? E aí a gente vai para o outro lado do mundo, né, e olha para Europa. Então, o processo de elaboração do MiCAR, né, foi muito parecido com o que a gente tem aqui. No âmbito de União Europeia, e depois ele vai ter que ser adotado pelos Estados-nação, e agora eles estão sendo já adotados, né, pelos Estados. Mas MiCAR é uma regra que, quando você olha, ela é muito principiológica, ela toca em muitos dos pontos que são delicados e que a gente está tocando aqui, né? Atuação de incumbentes, mercado de capitais, olhando para os reguladores de mercado de capitais, tokenização, que a gente sabe que está no âmbito da CVM, mas que já está sendo olhado aqui no Brasil também, prestadores de serviço, custódia. Então, a gente vê o processo do MiCAR como um processo muito parecido, mas também um processo mais complexo, porque ele vem do nível União Europeia, vai descer, agora está no momento que está descendo para os países, né, para os Estados-nação, Estados-membros, e depois ele vai descer para os reguladores dos Estados-membros. Então, você tem também essa dificuldade que você tem União Europeia, a regulação, você tem os entes reguladores lá, o Banco Central Europeu e os demais entes, o ESA e os demais entes reguladores. Aí você tem os Estados-membros e você tem os reguladores dos Estados-membros. Então, é um processo de implementação
bastante complexo e um pouco demorado. E quando desce lá para os reguladores de cada um, a gente pode ter variações também, né? Sim, na medida que está de acordo com as diretivas e que não vai contra, né? E que também não ultrapassa o escopo do regulador da União Europeia, você tem variações, né? Então, e a gente não sabe ainda em que medida essas variações vão afetar uma vez que a gente chegue nas regulações finais na União Europeia. E daí a gente... Se a gente pega a Suíça, por exemplo, né, que já tem feito uma discussão... Suíça, ela não... Ah, não é verdade. Suíça é o bom tricky ponto. one. Bom Exato. ponto. Suíça é o que está fora da fora, discussão. Exato. E por isso que ele já tem uma regulação mais avançada. Verdade. Que a Suíça, eles têm o Crypto Valley já há muitos anos, né? Sim. E tem uma regulação pró-cripto, né? E quando a gente olha para a FIMA também, obviamente, ali, outros reguladores, eles já estão em outro papo, né? Então, em outro já momento estão da no papo discussão. que a gente está entrando agora, eles já estão há um tempo, né? Legal. Tanto que você olha para os bancos suíços, né? Sim. Eles são os mais avançados em operações e pelo menos fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco menos de participação, né? Mas quando a gente olha para fora do Brasil e você olha os projetos e tudo, você vê a participação muito ativa dos bancos suíços nas operações e nos mercados envolvendo tokens em geral. Isso dá um avanço competitivo aqui interessante quando a gente pensa que, no meu ponto de vista, até a tese do último livro, assim, a gente está tombando o mercado com uma nova infraestrutura. Exato. Né? Então, quais países conseguirem resolver essas questões internas, porque em alguns pontos o que previne grandes instituições de estarem movimentando é exatamente isso. Você vê, por exemplo, quando a gente teve, praticamente no dia seguinte, a gente ter o marco regulatório brasileiro valendo, o Itaú já se associou, por exemplo, a uma AB Cripto, né? Então você começa a ver, mesmo porque eu entendo, quando você está falando de uma grande instituição, tem que ser tudo muito, cada passozinho o risco é muito maior, né? Muito maior de exposição e tudo mais. Então, quando você vê nações que esse papo ainda está mais para trás e olhando para um futuro que, para mim, indiscutivelmente, a gente vai tombar para uma infraestrutura baseada em DLT ou blockchain, de certa forma, fica difícil a gente... Eu entendo que, poxa, com todos esses movimentos, as próprias instituições brasileiras, algumas que têm uma atuação fora do perímetro, né, conseguem... só Brasil, vão conseguir, de alguma forma, melhorar internamente alguns aspectos para quando a gente tiver isso em outro lugar, ele já está mais rápido. E não só, né? A gente estava conversando um pouco antes, eu estive no México, estive na Colômbia esse ano, e o Brasil, ele tá na frente quando a gente olha para fintech, e principalmente quando você olha para cripto, né? Então, você começa a conversar com players da América Latina que estão olhando para o Brasil como lugar para montar os negócios. É isso, E para você poder colocar um pé nesse novo mundo. Sim. Então, acaba se tornando um polo, né? E na medida em que a gente tem uma lei bem feita e você tem um regulador pró-inovação, mas que também está tomando os cuidados, e a consulta ali, as perguntas, deixa muito claro que eles estão olhando para tudo, né? Sim. Os cuidados com relação a risco sistêmico, né? É que a gente brinca que é o controle igual de fintech. Você controla, mas não controla demais. Sim. Que é a medida certa da SCD, né? Por que a gente... Em 2 anos tinha 60 SCDs autorizadas. Sim. Todo mundo quer ter uma SCD. Porque ela tem controle, ela tem um nível de segurança, mas ela é algo que é viável, né? É algo que permite o empreendedor que quer entrar nesse mercado de crédito dar um primeiro passo. Ao passo que você criar uma financeira exigia muito mais. Era algo muito mais complexo, muito você. mais pesado. Sim. Tanto em termos de capital, de estrutura, de tudo. Então, quando a gente olha para essa abordagem do nosso Banco Central e você olha para esse mercado de cripto, se torna uma opção para players do mundo inteiro. Então, você, assim, praticamente todo dia tem alguém perguntando: e aí, como é que tá a cripto no Brasil? A gente está pensando em trazer nosso negócio para cá, faz sentido? Como é que fica a parte cross-border? E daí é um pouco do que a consulta pública não toca, que é tanto câmbio, né? Sim, sim. A gente fala ali em capitais internacionais, mas a gente não entra nas discussões de câmbio, e a gente sabe que o Banco Central vai tratar disso num segundo momento, já foi dito algumas vezes. E quando num mercado onde você não tem fronteira, como que você tem câmbio, né? Sim. Acho que é uma pergunta que ninguém ainda sabe responder. Sim. E é uma das perguntas que o DREX e as outras CBDCs vão ter que responder. A gente sabe que o BIS está trabalhando, a gente divulgou vários papers sobre isso, ainda não tem uma resposta, né? É verdade. Que câmbio vai ser uma discussão, eu digo, dos próximos 10 anos aí. Porque você como começa que a gente vai chegar numa solução. Porque você subverte essa lógica, porque você simplesmente dá uma solução para algo.
que extrapola a forma como a gente faz as coisas. É o que eu falo, né? pega a caixinha e joga fora. Ela muda o paradigma, né? E Alessandra, a gente puxando agora, vamos falar de o que você entende dentro da consulta, que são os pontos que mais chamam a atenção, que você fala, poxa, ou que você até imaginou que talvez não fosse abordado e está sendo abordado. Mas, enfim, eu acho que da sua experiência, talvez começando com o que chamou mais atenção e que está sendo interessante. Que um ponto que não tem como a gente não falar, né, é segregação patrimonial e custódia. Né? A gente estava conversando um pouco aqui antes do Japão, né? Eles já têm uma estrutura ali que faz, de alguma forma, uma segregação patrimonial e faz algo parecido com o que a gente tem com a nossa moeda eletrônica aqui, ou seja, se a companhia fale, você tem uma forma de que esse dinheiro não é afetado. Sim. E no caso essa cripto, né, não é afetada pela falência e pelos credores, e você tem uma transferência automática disso para... Que meio que no arranjo de pagamento a gente meio que já fez isso. Exato, né? moeda eletrônica a gente faz isso, né? Já faz, exatamente. E a gente já viu alguns casos e já viu funcionar, né? Que é essa transferência e essa separação do dinheiro que foi depositado para a criação da moeda eletrônica ser automaticamente transferido e não afetado por dívida trabalhista, fiscal, por nada. Ele está ali e ninguém mexe no dinheiro dos clientes do consumidor final. E aí, como que a gente faz isso para cripto, né? Esse é o caminho? Não é o caminho? É uma pergunta porque é um mercado diferente. Então, a gente sabe que tem pessoas que defendem veementemente, com paixão, a segregação patrimonial e outras que não. Sim, até mesmo porque o conceito de custódia, quando você vai começar a entrar muito profundamente, você... É diferente, né? É manter a chave privada, como é que é? Então, assim, aí começa a entrar em... E depende do modelo de negócio. Podem existir dois modelos de negócio. Então, vamos pensar... E as perguntas do Banco Central mostram um pouco que ele está indo pelas duas linhas, né? Sim. Então, você tem uma estrutura de segregação patrimonial, que é o que as nossas instituições de pagamento fazem com moeda eletrônica. Ela não pode alavancar. Fica parado, ninguém faz nada com isso. Sim. Só que você pode ter uma estrutura parecida com o que a gente tem nos bancos com dinheiro. Sim. Que ele recebe o depósito e pode alavancar em cima, mas separa um pouquinho, que é os requisitos de capital regulatório, e você tem um fundo garantidor de crédito. Sim, que acho que é uma das perguntas mais brilhantes do Banco Tá Central, lá, que está lá. tá. Faz sentido a gente ter algo parecido com um fundo garantidor de crédito? Sim. Eu tive uma conversa de bar, não lembro nem se você estava nessa, há muitos anos atrás, sobre, putz, e se a gente tivesse um fundo garantidor de crédito? Daí todo mundo falou, não. Todo mundo falou, não. É porque a gente está tentando... Nunca mais tocamos nesse assunto. A gente está tentando transpor uma realidade que já existe, de bases que já funcionam. Do que funciona. Para um outro... assim, a gente está vendo veículos com motores diferentes, com contextos diferentes, mas tem boas práticas que eu entendo que dão para trazer. E não precisa ser necessariamente a mesma coisa. Sim. Ele está trazendo ali os exemplos. E uma das perguntas abertas que tem é, o que tem do sistema tradicional que faz sentido eu trazer para esse mercado? Ele faz uma pergunta mais ou menos nessa linha. Ou tem outras coisas que vocês viram em outros lugares que pode trazer segurança? Porque qual que é o ponto? O regulador não quer que tenha um caso como o do FTX, do FTX. Não quer que tenha uma situação onde as pessoas perdem os ativos delas. Sim. Que você tem um dano para o sistema como um todo e para a poupança popular. Seja ela do dinheiro que você deixou na instituição para comprar o Bitcoin, a cripto, seja lá o que for, ou da própria cripto, que é um ativo. É como se eu tivesse esses 3 livros e daí eu te entrego para guardar e você vira mãe e fala, não, eu só tenho um. Sim. Eu gosto de fazer sempre esse paralelo com coisas físicas, né? Sim. Então, assim, você vira amanhã, Bruno, e cadê meus 3 livros? Não, eu só tenho um. Como assim? Eu emprestei para outra pessoa, ou eu vendi, ou eu perdi. Não importa, os livros eram meus e você estava guardando eles para mim. Exato. Como que você faz, então? Tá bom, então se vira, vai lá e compra os outros 2. Mas eu não tenho como. Sim. É esse tipo de situação, quando a gente transpõe para exemplos simples, que o regulador está tentando descobrir como resolve sem travar o mercado. Boa. Entendendo, o mercado alavanca? Tá bom, se o mercado alavanca, entendi. Eu posso criar 2 modelos de negócio. Um modelo de negócio do cara que não quer alavancar e vai fazer algo parecido com uma instituição de pagamento ou alguma outra versão disso. E eu posso ter um segundo modelo de negócio que é um pouco mais arriscado, e daí você tem que ter toda essa divulgação do risco, e a gente sabe a diferença entre uma coisa e outra, né? E requisitos, eventualmente, de segurança operacional, capital regulatório, seja lá o que for que vá ser criado, que vão permitir essa alavancagem de uma forma segura. Que se você perde, quando você alavanca, né, você recebeu 10 bitcoins, vamos usar o Bitcoin de exemplo. Sim. Você emprestou 9 e guardou 1.
só que o cara não te devolve os 9. Como que você faz para pagar os 10 para a pessoa que deixou em depósito com você os 10? Vai ser um fundo garantidor? Vai ser um capital regulatório? Vai ser algum tipo de outro tipo de fundo? Ou vai ser uma mera divulgação de risco da pessoa que está deixando aquele Bitcoin com você, está ciente do risco de que ela vai ter um retorno maior? Por exemplo, quando a gente investe num fundo mais arriscado, mas que eu tenho o risco de perder. Nada disso é impossível. Sim. Acho que o que o regulador está olhando é pensando como que eu estabeleço regras do jogo diferentes, para modelos diferentes, para que todo mundo que entre e participe de algum desses modelos de negócio e entre nesse jogo saiba exatamente o que está... Quais são as regras, né? De novo, o que ele está apostando. E isso de uma forma muito aberta e flexível em relação a entender que é um bicho diferente, que eu não vou impor absurdamente uma visão que eu tenho aqui, pelo tudo que eu já vejo de um mercado tradicional com quem eu trabalho e lido há muitos e muitos anos. Que é de onde eu estou vindo. São os exemplos que eu, enquanto regulador do mercado tradicional, tenho. Mas não quer dizer que eu não estou aberto para algo diferente de tudo isso que funcione. Sim. Então, será que faz sentido? Será que quando eu tenho essa segurança e rastreabilidade, eu preciso de tudo isso? Sim. Faz sentido? Quando a questão de eu tive com o pessoal do Departamento de Tesouro americano e do FBI há uns 2 meses atrás, que eles vieram aqui fazer uma apresentação para a gente de como é a rastreabilidade e como eles têm a capacidade de recuperação das criptos utilizadas em organizações criminosas muito maior do que quando eles usam dinheiro. Sim. Então, é muito mais fácil eles recuperarem quando a organização criminosa usa cripto, que é engraçado, né? Do que quando ela usa dinheiro ou outros mecanismos tradicionais. E aí é interessante que até teve um relatório da Oliver Wyman recente que fala um pouco disso, né? Sobre a realidade a evolução das finanças, né? A realidade do dinheiro físico, né? Ou seja, que você precisava... É manual, é basicamente manual. A gente entra num momento eletrônico, onde você tem as transações... É rastreável, né? Mas a gente tem as transações separadas do record keeping, ou seja, os registros e as transações, muitas vezes, elas não são concomitantes e muitas vezes você tem muitos... você precisa fazer conciliações porque você tem muitos players diferentes lidando com o assunto. Na realidade tokenizada já é as you go. Então você vai fazendo, você já tem... A transação acontece concomitantemente aos registros e tudo isso normalizado dentro de uma mesma infra tecnológica, o que deixa a coisa... que inclusive corta vários gargalos ou sonegação de imposto. Fica totalmente amarrado. Está tudo registrado, como que fazem? Então, exato. Quando você olha para outros países da América Latina que tem um índice de adoção de transações eletrônicas muito baixo, você começa a perguntar e discutir. Sim. Um dos motivos eu tenho muito dinheiro decorrente de organizações criminosas e que visam, às vezes, sonegação de imposto. Ou é esse tipo de mercado que não quer trazer para o meio eletrônico. Exato. E inclusive, até... Que aí é uma discussão que eu já tive com o pessoal do México mesmo, por exemplo. Foi lá que eu ouvi isso. Exato. Então, porque o índice de adoção de pagamentos eletrônicos de cartão, o pessoal estava me contando, em 3%. É baixíssimo. É baixíssimo. E aí a gente pensa em vários elementos, mas tem elementos também de ordem criminosa, como a gente está falando assim, são coisas que previnem. E aí eu lembro da época que eu falei, inclusive, com o presidente da associação, na época era o Jorge Ortiz, quando ele era presidente da Associação do Fintech do México, contando que, primeiro, o pessoal fala... que era caro, aí não aceita, mas tem outros elementos que vão compondo, e aí tanto que quando você pega a evolução, por exemplo, do que eles têm de mais inovador lá, é a Clip, que é o que faz a maquininha mini POS, que a gente já passa aqui, que a PagSeguro começou aqui de uma forma mais intensa, já hoje posso dizer que quase 10 anos. E as pessoas pagam as coisas efetivamente com dinheiro, né? Eu encontrei com bastante gente lá, me levaram para ver o índice de utilização de dinheiro nas instituições é muito grande. Exato. E aí eu falei, mas eu não consigo entender. E daí eles trouxeram todos esses fatores sociais para explicar um pouco do porquê. É um mosaico, né, que você vai compondo. Exato, não é só o regulatório. E a gente teve a primeira lei de fintech, foi a lei mexicana, né? Verdade, a gente olhou para a lei fintech mexicana na época para trabalhar na nossa fintech de crédito. A gente olhou para a legislação mexicana na época. Olha só. Eles tiveram a primeira regulação de crowdfunding, foi antes da nossa. Sim.
E não, a gente fala, não pegou, né? Sim. Não pegou por fatores sociais, de certa forma. Que aqui no Brasil é o oposto, né? A gente, quando olhou para a fintech lá atrás, acho que foi 2016, mais ou menos, a métrica já era que você tinha 2 telefones por pessoa, incluindo as crianças. Então, se você pega a população brasileira aí em geral, o índice era pelo menos 2 telefones por pessoa. Sim. Então, a adoção de tecnologias e de novas tecnologias, a gente vê o Pix, né? É absurdo, assim, né? Um negócio absurdo. É. Então, quando a gente olha essa perspectiva de Drex e de tudo mais, e das próprias VASPs, e é um dos motivos também que o regulador precisa tomar cuidado, né? Sim. Porque o brasileiro, ele vai de cabeça na nova tecnologia. Então, uma vez que isso está aberto, é regulado e tem um nível de segurança, a gente já vê hoje que mesmo sem regulação, o nível de adoção das exchanges é muito grande aqui. Sim. E da população em geral utilizando e comprando e vendendo cripto. Quando ele vai para um negócio que é regulado e mais amplamente aberto, e você vai ter incumbentes operando, oferecendo, você quer comprar um CDB, você quer comprar um Bitcoin, você quer comprar um Ethereum, ou você quer comprar, só colocar o dinheiro na sua conta de pagamento, vai. Sim. Tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. O índice de adoção, a probabilidade é que é muito grande. E é esse a preocupação do regulador, né? Por isso que Inclusive, cuidado. falando dos pontos que a gente vê aqui na consulta, né, eu queria também entender um pouco a sua visão, porque a gente olhar, né, o ambiente, a gente está tombando tudo isso para essa realidade. Então, o que a gente já tem? Já tem os criptonativos, né? A gente já tem as exchanges que já estão rodando aí, a gente tem vários provedores de serviço também, Crypto as a Service, Blockchain as a Service, Token as a Service, tokenizadores e tudo mais, esses players que já também atuam nesse perímetro do que é a tecnologia, do que é essa infraestrutura. E a gente tem os grandes bancos, a gente tem instituições de pagamento. Então, assim, como é que você enxerga... Né, porque também é algo que é consultado aqui. Né? Você entende que vai ter muito mais um caminho de uma... independente de quem você seja, vamos tirar uma nova licença? Ou você acha que é meio que uma escalonada? Eu acho que vai ser escalonado. Intuitivamente, faz sentido ser escalonado. Eu imagino o pessoal que são os crypto-natives lá que você fala... terem a necessidade de uma nova licença, né? Porque são os que não são regulados em geral. Sim. Mas quando a gente olha, SCD pode só dar crédito com dinheiro próprio. Sim. SCD também, se você adiciona capital regulatório, pode atuar como emissora de moeda eletrônica, emissora de cartão de crédito e iniciador de transação de pagamento, mas não pode ser credenciadora. A IP, ela pode ser credenciadora, emissora de moeda eletrônica, iniciador de pagamento, mas não pode dar crédito. Então, você tem já esse escalonamento. Então, aí vai ser uma decisão de... Faz sentido a SCD que tem atividade tão limitada poder ser VASP também, se ela aumentar capital regulatório? Sim. Talvez sim, talvez não. Faz sentido a IP, que também é o segundo nível lá, colocando no lado de pagamentos versus crédito, né? Também é o nível mais baixo. Faz sentido eu permitir que uma IP seja também um VASP, adicione a licença de VASP, só adicionando capital regulatório? Esses riscos, eles se complementam ou uma pode contaminar a outra? Bom ponto. E aí, quando a gente olha a tendência, quando você olha para um bancão que já tem a licença de tudo mais, a probabilidade é que ele também possa adicionar a licença. Sim. Embora já houveram discussões com o Banco Central no passado de pedir que as próprias instituições financeiras tivessem o negócio, a licença de atuação com cripto separada. E era isso que a gente tinha ouvido até a consulta pública, porque a consulta, na verdade, na live, né, do começo da semana, e depois a consulta pública, já fala que não, a gente está estudando eventualmente para alguns incumbentes permitir que a licença seja agregada à licença que já existe. Sim. Mas quando a gente olha para as primeiras conversas de Banco Central no passado e tudo mais, um dos pontos que sempre se falava vamos fazer, vamos regular, mas o banco que quiser atuar em mercado de cripto vai ter que ter uma licença separada. Foi uma das primeiras coisas que o Banco Central falou lá atrás. Lembro disso. E aí, quando você olha para a consulta, isso não é mais uma verdade absoluta. Tanto que quando eu li a consulta pública, a primeira coisa que eu pensei, nossa, tudo é possível agora, né? Então, assim, ele está até reabrindo perguntas que a gente já via muito como fechadas. Então, com algumas certezas, por exemplo, vai poder, mas pode estar no mesmo grupo, mas vão ser entidades separadas? Não necessariamente. E que na minha cabeça faz mais sentido, porque hoje o mercado já é escalonado. Você sai de uma SCD, uma IP, daí você vai para uma financeira, pode fazer um pouquinho mais. Aí você tem um banco de câmbio ou uma corretora que faz coisas diferentes. Aí você tem um banco carteira comercial, você tem carteira banco múltiplo. Então, você já tem esse escalonamento. Não faz sentido eu criar uma vertente totalmente separada. O regulador tem a prerrogativa de fazer isso? Tem. Na minha cabeça, não faz tanto sentido. Faz mais sentido a gente colocar junto e criar esse escalonamento em conjunto.
Legal, Ale. Tem outros pontos que você enxergue dentro da regulamentação que também valha destaque? Né? Acho que para cada player vai ter algum ponto de destaque. Eu queria destacar mais 2 pontos, né? O Banco Central faz algumas perguntas ali, 2, 3 perguntas sobre serviços essenciais. Sim. E todo mundo fala de custódia, né? Só que e todo o resto? E todo o resto dos serviços? Armazenamento, serviços de cloud, segurança cibernética, quando a gente olha para esse mundo de cripto, armazenamento de chave, o Crypto as a Service, tudo isso, ele está dentro desses serviços essenciais. E eu tenho uma preocupação, primeiro, em quem trabalha nesse mercado e quem usa prestadores de serviço, trazer mais elementos para o Banco Central, fora da discussão que está todo mundo olhando, que é custódia e segregação patrimonial. Porque quando a gente olha a regra de segurança cibernética lá atrás, quando ela foi criada, acho que em 2018, a primeira versão da regra, ela falava que o armazenamento em nuvem só podia ser com prestadores que tivessem situados no Brasil. Sim. Isso era uma coisa que, na época, vinha de uma posição que faz sentido quando você olha para o regulador, mas que quando você olha para o mercado e para a realidade prática não faz o menor sentido, porque quem são os principais e os mais seguros para você armazenar são as grandes. Google, Microsoft, Amazon. Então, como que você faz isso? E aí você teve uma evolução e uma discussão com o mercado, foi para o regulador, e isso foi alterado posteriormente. Ali era uma regra muito limitada, mas quando a gente olha para serviços essenciais no mundo de cripto, você tem uma infinidade de prestadores de serviço. E aí, nesse ponto, você entende que talvez a gente vai seguir uma linha de fracionar várias licenças para determinadas atividades dentro desse mundo, ou você ainda acha que a gente vai sair na largada com uma licença meio catch-all? Assim? Acho que a gente vai ter algumas licenças para quem presta serviços no Brasil, mas faz sentido que esses prestadores sejam hoje como é o de segurança cibernética, como é o correspondente bancário, aonde o regulado que contrata tem algumas preocupações e tem que tomar alguns cuidados, e o contrato dele tem que seguir alguns requisitos. Por exemplo, de correspondente bancário, um exemplo clássico. Algumas coisas, quando você vai... Qualquer um pode ser um correspondente não é regulado, mas quando a instituição financeira contrata o correspondente, tem que ter alguns termos básicos ali no contrato. Algumas condições que o regulador exige. Quando eu vejo serviços essenciais, na minha cabeça faz sentido ir por essa linha. Só que isso só vai funcionar se a gente tiver informação suficiente para entender quem que é esse universo de serviços essenciais. Por exemplo, essas empresas que fazem o track de monitoramento. De monitoramento, de para onde que vai dentro do blockchain, que sai de um, que vai para o outro, e que você faz aquela abertura, né? Que é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi na minha vida. É muito legal, né? Que é muito Quando a gente vê a primeira vez, é impressionante. É um negócio assim que você olha e fala, ok, isso é um mundo novo, né? Sim. Então, esse tipo de serviço, qual que é o requisito para contratar? Precisa para esse tipo de serviço? Ou será que é obrigatório que quem atua nesse mercado tenha algum prestador? E o que abre mercados absurdos, né? Mas uma vez você atrela aqui. Tem um universo precisa ter. Puxa, aí já pipoca os usual suspects aí, que já estão, todo mundo que já está no mercado, mas abre oportunidade para um monte de gente, né? E entender em que extensão isso realmente é necessário ou não. É necessário, não é necessário, faz sentido. É necessário ter algum tipo de cuidado na contratação desses terceiros. Tem toda a parte de privacidade, proteção de dados, tem toda a parte de segurança sob a ótica do sistema financeiro, quando ele presta o serviço. E a gente olha hoje para a fintech contrata um monte de prestador para fazer Know Your Client, Big Data, prevenção à fraude, lavagem de dinheiro, e nada disso é regulado. É tudo back-office. Exato. A gente pode ir dessa forma? Pode. Mas eu acho que a gente só vai conseguir ter uma decisão ali do regulador se a gente informar um pouco mais qual que é esse universo de prestadores que esse mercado usa. Boa. Porque isso é tudo da porta para dentro, né? A gente está tendo as discussões da porta para fora, mais custódia, porque a gente teve grandes casos emblemáticos. E aí é nessa hora que os diferentes players que atuam nesse mercado vão poder dar sua contribuição. E dar contribuição. Você falou de um, tinha mais outro. Você falou O outro é o regime de grandfathering, que a gente fala, né? Que é o regime que nem a gente teve nas instituições de pagamento. Porque a lei fala que para quem já estiver atuando no mercado, o Banco Central vai dar um prazo de adaptação de no mínimo 6 meses. Ah, tá. Isso, só que o regulador que vai determinar isso. Tem 2 perguntinhas no edital que tratam sobre isso, sobre qual que é o tempo efetivo que você precisa para se adaptar, o que faz sentido, o que não faz sentido. E essa é uma pergunta que eu conversei já com muita gente. Então, mas o Banco Central vai fazer, ele fez para pagamentos, vai fazer. Só que quando a gente olha para pagamentos, a regra foi alterada 4 ou 5 vezes.
Então, assim, na melhor das intenções e sempre em prol do mercado, sim. Só que a gente sabe que quando o regulador criou a regra de instituição de pagamento para ela ter um prazo para se adaptar, ele partiu de uma premissa que depois, quando a gente aprofundou no mercado de pagamentos, tinha um universo ali atrás da cortina que ninguém conhecia. Sim. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aqui na regra de cripto de realmente olhar um pouco para esse regime e ajudar nessa questão de por quanto tempo que novos entes vão poder começar a operar. Faz sentido? Tem questões de competição, né? Exato. Que foi o grande problema das instituições de pagamento, foi em que momento que eu fecho isso e eu tenho um processo rápido o suficiente de autorização para que eu não tenha novos negócios impedidos de entrar no mercado por muito tempo, por um tempo que não é razoável. Porque eu tenho um backlog de processos na época de instituições de pagamento gigantesco. Sim. Quais são as entidades que já estão operando? O que vai ser considerado em operação para esse fim? Quanto tempo que faz sentido? Faz sentido uma questão escalonada, que a gente teve nas IPs, por volumetria, né, no começo? Sim. Minha cabeça faz, né? A gente tem um pouco dessa questão da volumetria, porque daí você consegue que novos entrantes continuem vindo para o mercado brasileiro, se adaptando e entrando com o processo. Que ele e também tendo uma escada para o Banco Central regular, porque a gente vai ter tudo isso, mais os incumbentes, que é diferente de pagamentos. Verdade. Porque a gente tem todos os incumbentes vindo para esse mercado também e precisando de algum tipo de licença. Sim. Então, essa é uma pergunta que ela está ali no final, ela passa um pouco batido, mas que é extremamente relevante para a efetividade da regra, né? Para que a gente consiga fazer valer. E que, ao invés de proibir um mercado porque vai ficar fechado por muito tempo, e a gente sabe que tem um prazo ali para as autorizações, hoje a gente vê isso com IPs, instituições financeiras, transferência de controle, e que é parte do jogo, né? Sim. E que não acabe porque a gente vai demorar muito tempo, ou porque tem um processo, ou porque tem muita gente entrando com um pedido, que demore muito para um novo entrante vir para o mercado e vai falar, putz, vou levar 2 anos para ir para o Brasil, eu não venho. Verdade. Vai levar 1 ano, vai levar 6 meses, aí eu não sei qual que é a métrica. E eu acho que um ponto interessante é que bateram em questões concorrenciais também, né? Exato. Então, isso para quem atua no mercado, ou até para quem está vislumbrando essa oportunidade, isso tudo é bastante sensível. E eu acho que também, igual você falou, talvez a gente foque muito mais em outros elementos. Tem esse tanta coisa que esse acaba passando batido. Esse passa batido. E essa é a primeira. A gente tem uma segunda, provavelmente vai acontecer. Qual que é a sua expectativa sobre o escopo? Na minha opinião, a gente vai ter umas 10, né? Então exato. Eu tô falando primeira e segunda com a visão aqui, talvez de orelhada de mercado, né? Mas provavelmente a gente tem essa primeira agora, né? VASP. E uma segunda que talvez, sei lá, meados do ano que vem, de 24, do ano que vem, né? O que a gente deve ter primeiro vai ser o resultado dessa, né? Então, lembra que a gente estava falando que esse era um processo que acontecia atrás da portas fechadas. Sim. E daí você tinha a minuta da regulação publicada. Sim. Então, o que a gente espera é que com toda essa informação, o Banco Central vai digerir tudo isso, tomar as decisões, né? E publicar uma minuta da regulação aí sim para comentários num segundo momento. Quer dizer que essa minuta já vai endereçar tudo que o mercado vai contribuir? E, claro, não quer dizer que ele vai acatar o que todo mundo vai falar, mas eu digo todos os pontos dessa consulta de 7 páginas? Provavelmente não. Sim. Assim, não é nem razoável a gente esperar isso do regulador. Eu acho que assim vai ter uma primeira fase de regras que vão provavelmente trazer licença de VASP, um pouco dos prestadores de serviço, esse regime de adaptação. Que é o mais urgente. Que é o mais urgente, é o que a lei delegou. Mas Sim. Aí a gente tem todos esses outros temas, prestadores de serviço, eventualmente custódia e segregação patrimonial, não necessariamente vai estar na primeira, pode ser que esteja num segundo momento. Sim. Câmbio, que é uma discussão que está me passando muito ali superficialmente nessa... A gente fala só de capitais internacionais, né? E um pouco de você ter contribuição, investimento direto usando cripto no edital, mas a gente não entra em todas as outras discussões de operações de câmbio envolvendo cripto e quando você manda a cripto para fora, você traz e daí você não usa o mercado tradicional de câmbio, você usa cripto, como que faz? Se faz registro, não faz? Hoje em dia não dá para fazer, né? Sim. De uma forma que olhe para a regra tradicional, então a regra tradicional não funciona para isso. E não são pontos que estão sendo endereçados. E aí você tem todo o outro universo que é stablecoin, DeFi, que é aquela última pergunta do edital. Sim, que também é um mundo, né? Se a gente abrir, que é um mundo e que é um outro mundo, né? Sim. Então, acho que assim, quando eu brinco que vai ter 10 consultas, eu acho que a gente vai ter aí anos, que nem foi com pagamentos, de aprimoramentos, adaptações e novos temas atrelados a isso que vão ser endereçados. Primeiro vai ser realmente essa VASP incumbente, quais são os serviços, e vamos ver o que vai ser
é delimitado nessa primeira definição de VASP, né? Nessa primeira licença, e quais são as outras licenças que vão vir depois. E aí a gente vai ter uma evolução contínua, né? Então, a minha expectativa é que daqui a 6 meses a gente deve ter, no máximo 6 meses, essa minuta da regra lá por junho do ano que vem. Aí, provavelmente, uma regra final ali, mais uns 3 meses, mais ou menos, que quando a gente olha para as fintechs, foi mais ou menos assim que foi a evolução. Sim. E para o Open Banking também, se você olha os prazos, foi mais ou menos isso. Então, acho que é uma expectativa razoável. E aí, mais um tempo para a regra entrar em vigor. Então, eu diria, não antes do final do ano que vem, a gente vai ter essa regra efetivamente em vigor e aplicável para todo mundo. Final de 24 aqui, né? Não, legal. E a gente sabe que o regulador está correndo, mas assim, ele está correndo de uma forma consciente, que é o mais importante para a gente. A gente não quer que eles corram, a gente quer que eles façam a lição de casa, a gente ajuda no que puder e que saia algo bom. É melhor sair algo bom, bem feito, como eles estão fazendo agora, e demorado, do que sair algo rápido que mais atrapalha do que ajuda. É aquela coisa, a gente sabe que a criptoeconomia é super ampla, tem muitas discussões para poder derivar, é uma nova interação do mercado financeiro, ou seja, também tem tanto as transposições de coisas tradicionais que a gente tem que fazer e endereçar tudo que é novo, DeFi, que é todo esse universo, e interações disso com o Drex, a gente também tem outro elemento. Que vai estar acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo né? tempo. Então, mais uma coisa me deixa feliz, assim, de ver a forma como isso está sendo conduzido, uma forma, acho que, muito bem tocado, com perguntas que você entende que tem um nível ali de discussões que já aconteceram para chegar nelas. Entendimento do mercado, né? Exato. Que é impressionante. E de deixar também aberto. Cara, se você não cobrir, alguma coisa que eu não cobrir, me conte. Então, me deixa muito confortável. Mas, Ale, a gente está chegando no final aqui do papo. O papo sempre voa, o tempo voa quando a gente bate os papos aqui. Mas eu queria primeiro ouvir de vocês algumas considerações finais que você entende, seja sobre esse tema ou algum outro elemento, uma mensagem que você queira deixar ali na mente de quem está ouvindo a gente, e também fala um pouquinho também sobre sua atuação aí, faz também tua fala sobre institucional aí. Claro. Bom, primeiro, obrigada de novo pelo convite, Bruno, sempre bom, né? A gente está fazendo um papo de bar gravado aqui. Exatamente. E, bom, acho que essa posição que eu coloquei, né, é muito bem-vinda à consulta pública. A posição do Banco Central é algo que, assim, não deixa de impressionar a gente positivamente, né? Não é para menos que a gente queria o Banco Central como regulador do mercado de cripto, né? E, de novo, é uma coisa que quando os gringos olham e falam, sério? Sério. A gente gosta dele. A gente gosta da CVM também, por sinal. Então, sério? Sério. Ainda mais com o paralelo com a SEC americana, né? Sim. E a abordagem deles para cripto. Exato. A gente gosta da nossa CVM também. Eles estão trabalhando em tokenização e tudo mais. Então, acho que assim, o meu recado é esse. É uma regulação. As perguntas são importantes e responder às perguntas e contribuir é muito importante. A gente está aqui daí na fala institucional, a gente está aqui para ajudar, né? Quem fala, putz, eu estou nesse mercado, nunca trabalhei com o Banco Central, não sei o que eu falo, o que eu não falo, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Essa é uma parte do trabalho que a gente faz, né? A gente faz tudo que envolve regulação, desde aplicar a regra, entender se você está fazendo do jeito certo ou do jeito errado, em termos de modelo de negócio, mas também esse processo regulatório. Eu comecei a fazer isso muito nova, eu dei muita sorte, né? Que muitas vezes a gente começa a trabalhar e você leva muitos anos sem ter grandes evoluções regulatórias. Eu vivi algumas dessas já, então já tenho um pouco de experiência em como o Banco Central olha para comentários, tudo. E a gente está aqui para ajudar. Quem quer mandar comentário, tem coisa para contribuir, vê coisa que é importante, não sabe como fazer, a gente ajuda com isso. E acho que assim, é sempre algo muito importante para poder a gente ter regulações boas. A gente ter regulações como são as nossas fintechs de crédito, o nosso Open Banking, o nosso Pix, coisas que dão certo e trazem benefício para negócio, para o mercado, para a população, são exemplos para o resto do mundo. Acho que isso é fundamental. E é uma coisa que todo mundo tem um dedinho lá. Não é o regulador sozinho, ele não consegue fazer, o advogado sozinho não consegue fazer, o advogado com o regulador sozinho também não consegue fazer. Precisa todo mundo estar no mesmo barco e focado em trazer cada vez um mercado melhor para o nosso Brasil aqui. Maravilha, entramos num vórtice aí de várias inovações. A consulta, para quem não sabe, fica aqui até o final de janeiro de 24, né, para poder ter essa 31 de janeiro. Para receber essas informações. Então, se você está interessado, corra. Obviamente não será a primeira, como a Alessandra falou, teremos outras. E queria agradecer vocês por estarem assistindo esse episódio, falando bastante sobre regulação de uma forma ampla. Não esqueça de inscrever aqui, deixar teu like e enviar também esse vídeo ou esse áudio, se você estiver nos ouvindo no Spotify, para aquelas pessoas que têm interesse nesse assunto, que podem se beneficiar dessa conversa. Forte abraço e até a próxima.